Fala aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Ele foi lançado e é bom a gente falar um pouquinho sobre ele de forma racional. Talvez existam outras pessoas falando sobre ele de outra forma, mas eu quero conversar com vocês pensando um pouco sobre esse aparelho, os efeitos dele no mercado, se ele vale a pena ou não. Não necessariamente eu vou conseguir responder essa pergunta para todos, mas vou tentar colocar aí alguns argumentos que possam ajudar na decisão. Então vamos embora. A minha grande dúvida que eu coloco aí no título é: será esse um aparelho de nicho? Somente para um pequeno público? Para começar, eu coloquei as especificações do Poco X3 GT, do Poco X3 Pro, do Poco F3. A Xiaomi lança aparelho pra caramba, né, galera? Isso a gente desconsiderando já aí o Poco X3 tradicional, o NFC, que já está fora dessa categoria aqui em relação à potência, principalmente. Mas em relação a preço, a gente está vendo aí que os preços estão ficando bem próximos e a gente está conseguindo cada vez um hardware melhor, o que é muito bom e nos lembra um pouco do passado das importações de aparelhos chineses. A coisa aqui que vai chamar a atenção da maioria das pessoas é esse processador da MediaTek. Para algumas pessoas, ele já vai significar o descarte desse aparelho, e para outras será justamente o oposto. Graças a esse processador é que elas irão escolher o Poco X3 GT. Mas a gente tem que ir nas entrelinhas no que a gente está levando ou perdendo em cada um desses aparelhos. Vamos fazer isso. Nessa parte aqui do armazenamento interno, a gente não tem mudança praticamente nenhuma. Todos com armazenamentos parecidos, o UFS 3.1, que significa que a memória interna conversa com o processador da forma mais rápida possível, o que garante um desempenho muito bom. Aqui a gente tem também o UFS 3.1 e aqui o UFS 3.1. A diferença entre esses processadores é o que a gente vai conversar um pouquinho, entre o MediaTek 1100, o Snapdragon 860 que está no Poco X3 Pro e o 870 que está no Poco F3. Mas observem o seguinte, aqui a gente tem uma bateria de 5.000 com um carregador de 67 watts. Para esse tamanho de bateria, esse carregador aqui já se mostra muito útil. Sempre que passa dos 4.000, os 33 watts, que são o padrão, né, de muitos carregadores hoje em dia, ó, o Poco X3 Pro vem com um carregador de 33, tem mais bateria, e o Poco F3 tem um carregador de 33 e essa bateria aqui. E para o Poco F3 não tá ruim, poderia ser melhor, mas não tá ruim. Mas para uma bateria de 5.000, 33 watts, eu já considero pouco. E aqui com o X3 GT, a gente tem esse problema solucionado. A gente tem mais do que o dobro praticamente do que nesses dois aparelhos, tá? Então você vai ter um aparelho que vai ter uma bateria que vai durar e na hora de carregar também vai ser bem rápido. Porém, eu chamo a atenção aqui para o tipo de tela usado no Poco X3 GT. É uma tela IPS. Tá repetindo a do Poco X3 Pro, 120 Hz, tá, para você jogar, e o Touch 240 Hz também para você ter respostas rápidas aí. Tamanho de tela, acho que a dos três é igual. Eu não coloquei o 6.7 aqui, mas eu acho que é o mesmo tamanho de tela. Só no Poco F3 você tem AMOLED. A AMOLED vai te dar melhores contrastes para você assistir conteúdos, vai ser melhor, e para jogar também é mais interessante e economiza a bateria. Considerando que esse aqui é o que tem a menor bateria, vai ajudar aqui nesse ponto. Os três com som estéreo, só que somente o Poco X3 Pro tem entrada para fone de ouvido. Nem o GT e nem o F3 tem entrada de fone de ouvido. Observem aqui que no caso do Poco F3 a gente tem uma taxa de amostragem do touch maior e também um brilho bem maior. Aqui a gente está falando de pico de 1300 nits, enquanto nos outros dois a gente está falando de mais ou menos 400 nits. Então, para o uso externo aí no sol, na luminosidade forte, esses dois aqui perdem feio. Eu não tenho notado diferenças gritantes quando as telas em IPS são muito boas. Eu gosto de telas IPS quando elas são muito boas e não noto problemas de visibilidade na luz do sol com essas telas em IPS. Porém, as de AMOLED dão banho. Então, uma coisa interessante aí, tem gente que gosta de jogar usando fones. Para essa galera, o Poco X3 Pro vai pesar a entrada para fone de ouvido. Todos com som estéreo Hi-Res, tá vendo? Caixinhas de som Hi-Res. Só que o Poco X3 GT tem Hi-Res também nos fones sem fio, Bluetooth,
Os outros não tem som hi-res. Em relação ao Bluetooth também acontece uma diferença aqui. Esse aqui é um chip mais moderno, então ele tem um Bluetooth também mais moderno. Já tem o Wi-Fi 6, assim como o Poco F3, que o Snapdragon 870 já é um chip um pouco mais avançado e de uma categoria diferente do 860. O 860 ainda tem Bluetooth 5 e o Wi-Fi 5, que é o nosso AC. Tanto o Poco F3 quanto o Poco GT tem Wi-Fi 6AX, não é o Wi-Fi 6E. E eles dois têm 5G, coisa que o X3 Pro não tem. O Bluetooth 5 ou 5.2 ou 5.1, eu expliquei em alguns vídeos anteriores aí que eles têm uma melhoria, principalmente na questão da latência, no pareamento e na duração da bateria. Então isso aqui vai contar para quem joga também, apesar de eu achar que esses fones têm a questão da latência nos jogos aí que ainda se perde. Mas nesse caso seria mais interessante se você joga, tentar pegar um fone hi-res áudio sem fio para usar Bluetooth 5.2. Beleza até aqui, pessoal? Observem o seguinte, ó, em termos de cortes de custo, onde estão os cortes de custo? No Poco X3 GT e no Poco X3 Pro claramente estão na tela, né, que não é uma AMOLED, mas também nas câmeras. É nas câmeras, nos três aparelhos, que você vai ver que não se trata de um flagship. Mas isso importa para você? Esse é um dos pontos. Dos três aqui, com certeza, esse aqui terá o melhor conjunto de câmeras. Resumo da história. Você não vai tirar fotos incríveis com nenhum dos três. Beleza? Você vai tirar fotos de intermediário. Nesse ponto eles são intermediários. Mas na potência, nenhum deles é mais intermediário e você não está pagando um absurdo nisso. Você está pagando entre R$ 1.000 e R$ 1.600. Isso é muito bom. Já me perguntaram e eu vou responder isso de novo. Dentre os processadores, como é que fica a questão da potência? Fica mais ou menos assim, porque esses dois aqui, eles andam bem juntinhos. E a distância desses dois aqui para esse já é grande. Em primeiro lugar, o Snapdragon 870, graças à parte gráfica dele. Quando a gente coloca single core e multicore nesses dois aqui, a diferença é muito pequena. Muito pequena mesmo. Então, para o dia a dia, os dois estão muito parelhos. E aí a gente começa a conversar sobre essa parte que eu acho que pouca gente vai se interessar. Mas quem se interessar, eu até escrevi errado aqui, ó, Dimensity. O processo de fabricação deles é diferente, um pouco menor no Dimensity, 6 nanômetros contra 7 nanômetros no 870, e isso provoca duas coisas que a gente viu lá no Realme 7 5G, que utilizava o Dimensity. Ele gasta menos bateria e ele esquenta menos. Eu fiquei impressionado quando eu testei o Realme 7 5G, como aquele aparelho trabalhava frio, dava conta do jogo numa boa, e como essa falta de aquecimento dele fazia com que a bateria também durasse mais ao jogar. Isso é importante porque temos muitos aparelhos com processadores fortes que são beberrões de bateria. Você joga bem? Joga. Ele aquece a ponto de dar quebra de frame? Às vezes não, mas ele sempre está comendo muita bateria. Esse carinha aqui, a gente gostaria de poder ver testes dele jogando e consumindo bateria para ver como é que ele está consumindo. Eu chuto, pela experiência que eu tive com um processador de Dimensity, que você consegue jogar mais tempo com um aparelho com esse processador do que com um aparelho usando o Snapdragon 870. E a gente viu algumas queixas de aquecimento no Poco F3, que as pessoas que têm o Poco F3 ou as que vendem o Poco F3 disseram: ah, mas isso não acontece mais. Não acontece mais porque a Xiaomi soltou um update fazendo um downgrade, um downclock e um undervolt no processador. O que é contraditório. Se você está comprando o processador porque ele é mais potente e depois a empresa solta uma atualização que vai deixar ele menos potente para ele não superaquecer, então você pagou por uma potência, mas você não usufrui dela. 100% não. Nesse caso aqui, a gente tem que ver se ele vai estar com tudo liberado em termos de potência, sem esquentar e sem gastar tanta bateria. Então esse carinha aqui ele tem um ponto fraco já, que exige de muitos fabricantes um processo de fabricação superior, um processo de refrigeração superior. Todos esses dois aqui, ó, tanto o Poco X3 GT quanto o Poco X3 Pro tem
uma menção ao refrigeramento líquido. O Poco F3, mesmo que tenha, não está sendo eficiente, ou não tão eficiente quanto a Xiaomi gostaria. Então isso aqui é um ponto bem interessante para quem joga, a questão do superaquecimento e o gasto de bateria, que pode virar uma vantagem bem interessante para quem pensar em pegar o aparelho com o Dimensity 1100. A desvantagem do Dimensity está justamente na GPU. A GPU Mali ela sempre vai perder, pelo menos ainda, para as GPUs Adreno. No caso, a Adreno 650 do Snapdragon 870. Lembre que eu estou sempre comparando ele com o Poco F3 e não com o Poco X3 Pro. Mas perde feio? Não, isso que é o interessante. Eu vi aqui vários testes e vi que ela praticamente empata. E quando ela perdeu, foi em algum jogo específico que provavelmente está bem mais otimizado para processadores Snapdragon e GPUs Adreno. Isso também vai acontecer, a maioria dos jogos é feita, pensada e otimizada para processadores Snapdragon e GPU Adreno. Observa aqui, ó. Eu peguei esses dados de um site para vocês terem uma ideia, ó. Aqui está o desempenho de single core e multicore. Observe aqui que o score total que eles deram foi 82 versus 77. Bateria, eles colocaram que o Snapdragon 870 gasta menos do que o Dimensity 1100. GPU, observe aqui que aqui a diferença já foi um pouco maior, ó, 7 pontos. E aqui no geral, eles também colocam que o Snapdragon 870 é superior ao Dimensity 1100, mas não muito superior. Aí aqui vai pesar o fator preço dos aparelhos, porque você pode estar levando uma coisa quase tão boa quanto o Snapdragon 870, melhor do que o Snapdragon 860, só que sem pagar tanto por isso. Aqui eu coloquei um gráfico para vocês verem, ó, que o PUBG foi o jogo que claramente a gente consegue ver que é um jogo feito, otimizado, pensado para processadores Snapdragon. Enquanto um consegue 88 FPS no Ultra, o outro consegue 58 no Low. Todos os outros jogos, observe aqui, ó, que é bem parecido. Aqui tá no Ultra, aqui tá no High. Ultra, High. Ultra, Ultra. Ultra, Ultra. Ultra, Ultra. Ó, o Genshin Impact mesmo, que a galera pede para testar direto, né? Que é considerado o jogo mais pesado, ou um dos mais pesados para smartphones. É um jogo que funciona pau a pau entre eles. O World of Tanks a gente tem aqui quase 30 FPS de diferença. É bastante. Considerando que os dois têm tela de 120 Hz, esse carinha aqui está aproveitando muito mais a tela do que esse carinha aqui. E aqui também, ó, praticamente 30 FPS de diferença. Aqui deu igual, mas aqui está no Ultra. E aqui está no High. Aqui deu igual no Ultra e aqui está no High. Quem joga, eu não sei se vai considerar pegar esse aparelho aqui, porque tem diferença. Não tem como dizer que não tem diferença. Agora eu não sei qual é a diferença num gráfico, por exemplo, do Call of Duty entre o Ultra e o High. Quando eu jogo no PC, geralmente eu não coloco no Ultra. O máximo que eu coloco é no High. Porque aqui eu já acho que começa a ter umas firulinhas que não impactam em nada no jogo e nem no visual. Algumas besteirinhas de sombra, de fumaça, de iluminação, que aí é mais pro cara perfeccionista. Mas, como eu disse, tudo vai depender do preço, né? Entre esses dois. Aqui tem as vantagens que eles sinalizam, ó. Os desenvolvedores otimizam os jogos para os processadores Snapdragon com mais frequência do que para os processadores Dimensity. Aqui ele está falando do cachê do Snapdragon que é superior, o clock da CPU que é maior no Snapdragon 870, o AnTuTu é melhor, cerca de 40 a 50 pontos de diferença, 50 mil no caso pontos, e a instrução da arquitetura é melhor. O MediaTek ele tem uma frequência maior na GPU, quase 50% a mais, mas mesmo assim ele não consegue bater com a Adreno. Vocês podem ver que a Adreno é bem mais eficiente, com um clock menor ela consegue ir mais longe. Aí a gente vai para a questão que define para muita gente a compra, né? Mas a Xiaomi ela criou talvez um elefante branco aqui, acabe matando o Poco X3 Pro, ou vire só realmente um aparelho ali perdido no meio do Poco X3 Pro e do Poco F3. Porque o preço dele, se a gente não considerar o preço de lançamento, porque no preço de lançamento
ele tá com aquele preço bem próximo do Poco X3 Pro. Tá 1.300, 1.200, 1.400, mas quando ele não tá no valor de lançamento, no valor promocional, ele tá 1.600 a 1.800. Com certeza não é um aparelho que eu recomendaria para você nessa faixa de preço. Nessa aqui, querendo tomar o lugar do Poco X3 Pro, eu recomendo sim. Esse processador é melhor do que o do Poco X3 Pro. Só que aí entra a história lá do fone de ouvido, né? Do Poco X3 Pro. Para quem joga, fone de ouvido pode ser muito importante. E o Poco F3, nos preços que ele tem aparecido, eu ainda continuo achando o Samsung S20 FE melhor do que ele, considerando o tempo de espera, a possibilidade do aparelho bater e voltar na receita, a possibilidade de multa. Eu ainda acho que esse aparelho aqui ele está sendo engolido pelo Samsung S20 FE. Não que ele seja um aparelho ruim, mas diante dos 1.800 que tem aparecido, o S20 FE tá complicado indicar esse cara aqui. De novo, é um aparelho bom, mas a competição tá pesada. Mas se esse carinha aqui ficar 1.300 direto, por exemplo, eu acho que ele vai acabar engolindo o Poco X3 Pro. É a minha suposição. A não ser que a galera olhe de cara, veja lá o Dimensity e diga, MediaTek, tô fora. Que seria uma bobagem, né? Com certeza vai acontecer essa luta de preços aqui. E aqui a gente está falando só dentro de aparelhos da Xiaomi, né? Eu coloquei o Nord aqui, mas já eu vou falar dele. A gente já tá vendo o Poco X3, o normalzinho, o baratinho, o Poco X3 NFC, que eu fiz análise honesta, custando 1.000 pilas, às vezes caindo a 900 e pouco. Mas esse aqui tá totalmente fora dessa galera aqui, ó. Totalmente fora. O processador dele é muito mais fraco do que o desses carinhas aqui. Mas a gente está começando a ver isso aqui, ó. Isso aqui que é legal. A gente está começando a ver o Poco X3 Pro a 1.100, 1.200 reais. E isso aqui significa que a gente está conseguindo de novo obter da China aparelhos com uma potência que está acima da de um intermediário por um preço que aqui no Brasil a gente mal compra um intermediário de respeito. Um intermediário hoje no Brasil de respeito está custando isso aqui, ó. Se você for olhar com calma na Amazon, nas lojas aí do grande varejo, né, Americana, Submarino, Shoptime, Magazine Luiza e tudo mais, está custando isso aqui. E na China a gente está conseguindo obter isso aqui. Esse aparelho aqui, a tendência dele é começar a ocupar esse lugar aqui, como aconteceu com o Poco X3 Pro em relação ao Poco X3. O preço do Poco X3 era esse aqui, 1.100, 1.200. O Poco X3 Pro ele foi lançado assim e depois veio para cá. Então a tendência não demorou muito, não foi? A tendência é que aconteça isso com esse carinha aqui, se o Dimensity 1100 tiver uma boa aceitação, como o Snapdragon 860 teve aqui. E aí fica legal pra caramba, porque você vai comprar um aparelho com preço de intermediário da China, só que é um aparelho para durar 2 anos com folga, ou até mais do que isso. E aí esse cara aqui, ele não vai ter escolha. Ele estava custando, vocês lembram? Sempre 1.800, 1.900, muitas vezes 2.100, 2.200, 2.300. Tava morrendo, aqui no Brasil pelo menos, né? Em função do valor do dólar e tudo mais, ele tava morrendo. E aí começou de novo a aparecer, que tava um tempão sem aparecer, promoção do Poco F3 a 1.600, promoção do Poco F3 1.700, 1.650, que é o que eu acho que vai começar a acontecer mais e mais e mais. E aí a 1.600, ele ou até menos que isso, 1.500, vamos dizer, a versão 128, eu sei que já vai ter gente que vai considerar comprar ele em relação ao S20 FE. Um detalhe importante sobre processadores MediaTek. O suporte dele a ROMs alternativas é muito baixo e você fica dependente, praticamente isolado do fabricante que está usando esse processador. No caso, a Xiaomi. Eu acho melhor você ter o suporte da Xiaomi, apesar da gente ter aqueles problemas com update que podem matar os aparelhos da Xiaomi, né? Mas eu acho ela melhor em termos de quantidade de atualização e patch de segurança do que a Realme. A Realme é meio esquecida, meio largada nesse sentido. Então, se você for pegar um aparelho de Dimensity, opte preferencialmente por um da Xiaomi em relação a um da Realme, até que a Realme
resolva começar a soltar atualizações como deveria. E eu coloquei o Nord aqui, que ele está comendo pelas beiradas, esse Nord 2 novo, com Dimensity 1200, que já não é um processador para competir com 870, é para competir com 888. Essa jogada da OnePlus foi muito boa, porque ela coloca um aparelho com um desempenho, um processador de top de linha, para brigar com aparelhos que já são flagship killers. Só que ainda tá caro, 2.200, 2.300. Esse aparelho aqui, ele tende a ficar também largado, como ficou pouco quando estava custando 2.300. Depois de um tempo, não sei quanto, mas eu não sei se vai demorar muito, a OnePlus vai descer para esse valor aqui. E aí, aparelho com suporte da OnePlus, em termos de atualização e patch de segurança, custando 1.700, vamos colocar, com Dimensity 1200 feito para competir com o Snapdragon 888, aí sim esse aparelho aqui fica tentador. No momento ele não é tentador, para mim pelo menos ele não é tentador. Porque a gente tem, por exemplo, o Realme GT da rifa, participe da rifa, com o Snapdragon 888, muitas vezes 2.300. Subiu, né? 2.500, 2.600, chegou a 2.800, mas ele teve por 2.300. E é um processador melhor do que o Dimensity 1200. Então, o efeito da enxurrada de processadores MediaTek Dimensity no mercado, seja o 1000, seja a linha 800, a linha 700, por grandes fabricantes, ela vai provocar isso aqui. E é muito bom para a gente, consumidor. Para eles lá, a luta interna, a gente deixa eles se virarem. E a gente tende a começar a ver aparecendo aí fabricantes usando Snapdragon 860, 870, Dimensity 1100. E quem sabe a gente consegue ter nessa faixa de 1000 a 1600 um aparelho com Dimensity 1200, que aí é fôlego para 3 anos numa boa mesmo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu continuo achando que o título que eu dei aqui vai se concretizar. Eu acho que o Poco X3 GT vai ser um aparelho para pouquíssimas pessoas, aquelas que realmente querem e gostam de um aparelho mais frio e que consome menos energia, que não joga tanto. Eu acho que elas vão aproveitar como a galera da época das TVs de plasma, né? Eles entendiam a tecnologia e poucas outras pessoas entendiam e não compravam. Não foi uma tecnologia que vingou, apesar de ser muito boa e até superior a várias TVs de LCD e LED no mercado naquela época. Se a gente puder trazer, né, esse aparelho aqui também para testar, é interessante para a gente dar uma olhada do que esse Dimensity 1100 é capaz. Por enquanto a gente vai testar só o Realme GT com o Snapdragon 888 e eu conto com vocês aí para passar a participar dele aí. Ainda tem alguns números, o aparelho já foi comprado, o aparelho já está no Brasil. Eu tô só naquela tensão de saber se vai ser taxado, enquanto vai ser taxado, ou se vai passar direto, ou se, pior das situações, vai voltar, né? Como aconteceu com alguns aparelhos da Xiaomi e da Realme. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abração, espero que tenha te dado uma luz aí. Compra ou não compra, vai depender muito do seu tipo de uso, né? Se você for um jogador esporádico, eu acho que vale a pena sim pegar o Poco X3 GT agora no preço de lançamento, que é 1.300 a 1.400. Agora, se você é um jogador daqueles insanos, aí, meu amigo, eu acho que a bateria do Poco X3 Pro vai te ajudar mais. E o processador dele perde desse aqui, mas dá para você jogar tudo. Mas essa é só a minha opinião, eu quero saber a sua também. Vou ficando por aqui, um abração e tchau, tchau.